Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Engenheiro agrônomo graduado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Ele é mestre e doutor em administração pela Faculdade de Administração e Economia da USP. É professor titular dos cursos de administração da USP, em Ribeirão Preto, e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Complementou sua pós-graduação na França e na Holanda. É professor visitante internacional da Purdue University, Indiana, Estados Unidos, e da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Pretória, na África do Sul. É especialista em planejamento estratégico e membro do Conselho da Associação Mundial de Alimentos. É especializado em planejamento e gestão estratégica, tendo realizado mais de 300 projetos no agronegócio brasileiro e mundial. Ajudou a montar e é acionista de 5 empresas, sendo 13 startups. Autor e organizador de 75 livros publicados em 10 países e mais de 200 artigos em periódicos científicos internacionais e nacionais. É um dos cientistas brasileiros mais citados mundialmente. Foi articulista do jornal China Daily de Pequim e da Folha de São Paulo, além de escrever artigos para o Estado de São Paulo e Valor Econômico, tendo mais de 600 artigos de jornais publicados. Realizou mais de 1.500 palestras em 22 países, sendo um dos brasileiros mais conhecidos e respeitados internacionalmente na área de agronegócios e planejamento e estratégia. Dito isso, e é só um currículo resumido do meu convidado esta noite, tenho a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Tarobá o Dr. Marcos Fava Neves. Boa noite, Marcos. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar sediado nessa Cascavel, brilhante exemplo do Brasil que dá certo, puxado aí pelo agronegócio. É um privilégio estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Marcos, o agronegócio é o mais pujante setor da economia brasileira, é respeitado no mundo inteiro, faz do Brasil um dos maiores produtores de alimentos do planeta, mas não tem o respeito do atual governo federal. Como é que você explica isso? Então, Caio, eu acho que essa sua pergunta é muito importante, me dá a oportunidade de explicar para o telespectador algo que deveria ser explicado também para o governo federal em parte dos seus integrantes, que é o significado de agro. As pessoas confundem o agro com a agricultura. A agricultura é muito menor do que o agro. No agro nós temos todas as empresas que vendem produtos para os produtores, empresas de sementes, de fertilizantes, de defensivos. Nós temos todas as empresas que processam os produtos, que fazem alimentos, como suco de laranja, como manteiga, iogurte. Nós temos o elo da distribuição também, que são os supermercados que vendem alimentos, os restaurantes. Nós temos as empresas de comunicação que estão trabalhando com o agro, os escritórios de advocacia. Então, quando você fala no agro, é todo esse universo aí de empresas pequenas, médias e grandes, atuando nessa cadeia produtiva que vai desde o consumidor do alimento, né, ou do suco, ou do biocombustível, ou da energia, né? Ou da roupa que nós estamos vestindo, até o produtor de semente lá atrás. Então, por não ter o adequado entendimento do que é o agro, muitas vezes você vê o governo criticar, porque ele entende como se fosse só as grandes propriedades rurais. Você vê que muitas vezes estão presos a aspectos muito antigos da agricultura, que é a questão de agrotóxicos, a questão de latifúndio. Você percebe que o discurso, eu costumo brincar, dizer que está na época do carburador. Nós temos já tanta coisa moderna acontecendo, drones, robôs, e esse setor ruim do agro é uma minoria inexpressiva hoje, né? Perto de toda a pujança, modernidade de toda a cadeia que você acabou de explicitar. Caio, em todo setor, seja na medicina, posto de gasolina, restaurante, você vai ter gente que não trabalha direito. E no agro também tem. Só que isso é uma minoria. Você não pode, porque tem um dono de posto aqui em Cascavel que mistura combustível adulterado, você vai falar assim, não abasteça em Cascavel porque lá é assim que acontece. Muitas vezes faz uma crítica generalizada a 1 ou 2 ou 3 pessoas que não estão atuando adequadamente. Esse é um problema que existe em todos os setores. Marcos, agora é uma hostilidade que incomoda, né? Especialmente em nossa região, que é uma região que você mencionou, né? É um dos polos produtores mais importantes, se não o mais importante do Paraná, que por sua vez é o estado que lidera a produção de diversas commodities e diversos
produtos, né? Agricultura, etc. e tal. Então é uma hostilidade tão explícita e demonstrada por essa intolerância das autoridades federais com as invasões de propriedades rurais e simbolizada por aquele gesto do presidente da República de prestigiar o líder do MST com lugar de destaque na comitiva oficial lá para a China. Esse gesto, né, de convidar o líder do MST, que estimula a atividade ilegal numa delegação oficial, com certeza não está adequado. Isso aí, para qualquer pessoa do mundo que você perguntar, que tiver racionalidade, vai falar, não deveria ter sido levado, não deveria ter essa tolerância. E outra coisa que incomoda muito o setor é que esperava-se que o presidente assumisse esse seu terceiro mandato num clima realmente de pacificação. Como ele prometera na campanha. Prometeu. Seria muito importante para a sociedade brasileira, porque eu, por exemplo, não aguento mais essa polarização, sabe? Isso daí é uma coisa nociva. E o comportamento dele nos 4 primeiros meses não foi nessa linha. As declarações muitas vezes foram feitas infelizes, sem um planejamento, e isso acaba afastando o setor mais importante da economia, o que mais empurra o Brasil para frente, que precisa estar junto com o governo, porque nós somos brasileiros, né? Claro. A gente torce para dar certo. Temos preferências políticas, mas o país é um só. Uma vez que acabou a eleição, a direção é aquela direção que vai levar ao desenvolvimento da sociedade brasileira, que vai levar a um processo de inclusão sustentável de pessoas, Caio. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu morei fora do Brasil já, morei na Holanda em 98, 99, nos Estados Unidos 3 anos. Eu falo para vocês com propriedade, não tem outro setor na economia mundial que o Brasil possa liderar como a produção de comida. Nós não vamos ter chance de liderar o mercado mundial de automóveis com a nossa estrutura tecnologia, produtiva, de químico, né, de turismo. Agora, na produção de comida, o Brasil já está liderando cada vez mais, são participações de mercado fantásticas. Esse ano, a gente também passa a ser o maior vendedor mundial de milho. Olha que beleza. E é um caminho aberto, porque o mundo precisa de mais comida, as pessoas, né, vão aumentando a população, vai se urbanizando, vão tendo condições de comprar, vão mudando os hábitos de consumo. Então eu nunca vi, em 30 anos de carreira, eu nunca vi o mundo pedir para o Brasil aumentar a sua produção. Então olha que chance que está aberta para a sociedade brasileira. O que nós precisamos, o governo federal, os governos estaduais, atuando, Caio, de forma integrada para que esse processo se acelere, porque com isso você vai gerar emprego, você vai gerar pagamento de imposto, você vai gerar desenvolvimento social. Sem dúvida. Marcos, outro ponto de conflito com potencial aí para gerar grande crise que a gente está vislumbrando é a retomada das demarcações de terras indígenas, já anunciado pelo governo. E pior do que isso ainda é o julgamento lá no STF, que deve ser reiniciado em junho, da validade do marco temporal, né, que tinha sido estabelecido lá na Constituição de 88. Parece que agora vai estar tudo aberto novamente para se declarar qualquer lugar uma área, digamos, com origens indígenas. Né? Como é que você vê isso? Outro ponto de grande tensão. Participei de um debate, a questão de uns 2 anos, com o Aldo Rebelo, que é uma pessoa que você já conversou. Já entrevistei, tive o prazer aqui. Outras vezes aqui para o programa, e ele me explicava que se você for efetivamente seguir a risca, até a cidade de São Paulo tem bairros que têm que ser devolvidos. Sim. Aqui na região nós temos Guaíra e Terra Roxa, que estão, na verdade, dentro de supostas áreas indígenas. Os nomes dos bairros têm nomes indígenas, aí ele cita todos eles, porque eram comunidades que lá estavam. Então, é assim, eu nessa impensável, questão, né? Eu sou muito pragmático. Eu acho que hoje, primeiro que eu considero todo mundo que nasceu aqui brasileiro. Sim. Eu procuro não ter na minha postura separação por raça, separação por etnia, são todos brasileiros que nasceram aqui e que têm uma missão conjunta de gerar o desenvolvimento econômico e social. No caso dos brasileiros com origem indígena, nós estamos falando em 400 ou 500 mil pessoas que detêm algo próximo já a 15% do território brasileiro. Sim. É lógico que tem locais onde o espaço onde eles estão é insuficiente, você tem problemas pontuais que precisam ser resolvidos. Eu não sou um estudioso da causa, mas já
me explicaram isso daí. Agora, você voltar para trás e dar uma quantidade muito maior do território brasileiro, você tem que entender que vai ser em sacrifício de algo. Se quem está produzindo lá vai ter que parar de produzir, porque aquela terra não vai mais poder ser utilizada, o Brasil vai ter que abrir mão de exportação, de arrecadação, de desenvolvimento econômico e de emprego. Então, é uma questão muito delicada, que precisa Inclusive, ser... o que é pior também, a oferta de alimentos, né? Que Sim, pode sim. ser com maior quantidade de alimentos, você barateia. Você vai gerar inflação, Lógico, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que todos têm a mesma origem. Segundo ponto, só para fechar essa questão, é aqueles que impedem o desenvolvimento econômico e social dos brasileiros de origem indígena também precisariam repensar. Se você pegar nos Estados Unidos, Caio, por exemplo, os índios são donos de grandes redes de restaurantes. Sim, cassinos, eles produzem, né? Cassinos, eles têm inclusive. marca. Então, essa cultura toda, esse estilo, essa culinária, você imagina isso ser trabalhado Temos, na verdade, né, Marcos, que integrá-los na sociedade. Completamente. Né? O índio é um objeto econômico, o brasileiro de origem indígena, não objeto de estudo. Essa visão atrasou muito o Brasil e atrasou eles mesmos. Sim. Eles mesmos. Marcos, de modo ainda nessa questão aí mais ligada aos povos originários, nós saímos de um governo que pregava a preservação da Amazônia e sua exploração sustentável, governo Bolsonaro, mas sem ingerência externa. E agora temos um governo que vê a Amazônia como uma área quase intocável e se submete a uma agenda ambientalista dos Estados Unidos e da Europa que não cuidaram de suas florestas. É uma contradição, né? Caio, é uma grande contradição. Nós temos que lembrar que na Amazônia tem 25 milhões de brasileiros. Pois é. É uma região riquíssima de recursos e com os piores indicadores econômicos e sociais do Brasil. Então, o que nós temos que encontrar para essa região é um equilíbrio da exploração sustentável, exploração com preservação dos minérios, dos materiais nobres que você tem lá, das próprias áreas que podem ser produzindo alimentos, podem ser agrícolas, com preservação medicamentos total. A partir também da flora, né? Biodiversidade. Imagina os bilhões que não tem lá com soluções para doenças, para a saúde, para o bem-estar. Então, assim, você fechar os olhos para isso e dizer que aquilo é intocável, que aquilo é do planeta, é uma visão míope de inserção social também, de geração de divisas e de recursos. Né? Marcos, para a gente fechar esse bloco e esse assunto, nós temos aí esses patrocinadores, né, das ONGs que dominam essa pauta da questão ambiental brasileira. Esses países querem mesmo a preservação da Amazônia ou eles desejam evitar que o Brasil explore as riquezas naturais da floresta? Essa é uma denúncia feita sistematicamente, inclusive pelo Aldo Rebelo, né, que você acabou de comentar. Eu prefiro que seja a resposta correta a sua primeira frase, não a segunda, porque a segunda estaria atentando contra a própria soberania do Brasil. Você impedir o desenvolvimento e o crescimento é quase que um gesto criminoso. Então eu prefiro entender que você precisa separar, né, nessa tese. E precisa separar também, né? Se você tem ONGs que fazem trabalhos maravilhosos, com conselhos, com gente muito séria, pesquisas, e você tem outras inclusive, que é para desvio de recursos e outras coisas mais. Também é um erro nosso colocar todas as ONGs na mesma cesta, porque tem diferenças importantes aí entre quem faz um trabalho sério e quem está ali para viabilizar algum tipo de recurso, benefício pessoal, benefício político, entre outros, né? Eu estou entrevistando nesta noite o Dr. Marcos Fava Neves, um dos maiores especialistas brasileiros em estratégia de agronegócio, engenheiro agrônomo, que está aqui nos brindando com sua visita nos estúdios da TV Tarobá. Vamos a um intervalo e já retornamos. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o Dr. Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo, professor doutor em economia, em agronegócio, um dos maiores nomes especialistas em estratégias do agro do Brasil. Marcos, ainda no plano externo, a gente começou a conversar no final do bloco anterior, fora as questões ambientais, quais os grandes desafios que você enxerga para o agro brasileiro? Vamos lá, temos aí barreiras protecionistas, barreiras sanitárias, barreiras alfandegárias, e agora estão falando até nas exigências do ESG, né? Que vai entrar aí nesse balaio aí para exigir dos fornecedores brasileiros aí. Caio, o exportador brasileiro ele tem que lidar com muitas dificuldades, né? Você tem toda uma pauta aí de
regulamentação que é colocada para entrar em cada um dos mercados. Até pouco tempo atrás ainda você tinha prevalecendo um protecionismo para não deixar o produto brasileiro entrar no mercado local, privilegiando alguns grupos econômicos desses países. Subsidiados, inclusive, pelos governos. Subsidiados, né? É o caso do açúcar na Europa, né? E muitos outros casos aí. Mas hoje eu acho que como a situação virou, o mundo está precisando de comida e o Brasil é visto como a solução, talvez se eu for resumir, a nossa principal dificuldade hoje é ter crédito para poder fazer o investimento necessário e suprir essa expansão que o mundo precisa. A taxa de juros no Brasil é muito elevada. Sim. E a agricultura é uma atividade que tem um elevado endividamento no Brasil, e também para as pessoas entenderem por que sempre está se falando em crédito rural, porque o produtor, Caio, ele faz um investimento agora, ele vai ter o produto só daqui 4, 5 meses. Então dá um desbalanço muito grande no caixa. Isso falando dos grãos. Se estiver falando de cana, é daqui 1 ano e meio. Se estiver falando de laranja, café, só daqui 2 anos e meio, 3 anos que ele vai começar a ter retorno. São projetos de longa maturação, né? Então você precisa de crédito, e o crédito está muito caro. Acho que hoje o principal problema do Brasil, a principal doença que nós temos é a taxa de juros elevada e o endividamento. Porque mercado para os produtos brasileiros tem. O Brasil já está chegando a praticamente, Caio, 55% da soja comprada pelo mundo vem do Brasil, 41% do açúcar comprado pelo mundo vem do Brasil, 33% maior exportador de carne de frango. Do frango, 1 em cada 3, e o Paraná é importantíssimo, essa região muito importante. Do Brasil. 1 em cada 3 frangos comprados pelo mundo vem do Brasil, 1 em cada 4 bifes, carne bovina comprados pelo mundo vem do Brasil. E o milho está com praticamente 1/3. Resumindo, o Brasil me parece que alimenta um quarto da população mundial, seria isso? A Embrapa fez um estudo aí que passava de 1 bilhão de pessoas, e nós estamos seguindo esse crescimento. Talvez não chegue ainda a 1/4, mas vai chegar. Mas é expressivo de qualquer maneira, né? Sem dúvida, Marcos, porque o Brasil é a plataforma que hoje o planeta tem para expandir. É incrível, né? Agora, existe ainda um forte movimento de muitos países que hoje são compradores das commodities agrícolas brasileiras, na direção de se tornarem menos dependentes, né, de fornecedores estrangeiros. Um caso emblemático que eu vou citar aqui é a China, né, que vem investindo pesadamente ali na África na produção de grãos. É um risco para o Brasil ou sempre haverá mercado para todos? Eu acho que não. Quando você olha a velocidade do crescimento populacional, a velocidade da urbanização, Caio, e a questão da renda das pessoas aumentando o consumo. Então, a China faz um trabalho que eu também faria, que é buscar ter fontes de fornecimento em outros locais. Diversificadas, né? Só que esses outros locais, Caio, não é igual ao Brasil para expandir. Você olha lá na África, você tem problemas ainda de ambiente institucional, de regras, de estrutura agrária. Então, como é que você vai investir numa terra que não tem pragas, doenças, né? Tudo, né? O problema tecnológico, né? O problema dos conflitos ainda em muitas regiões, você não tem sociedades ainda estabelecidas, né? Então eu não acredito, e essa história da África já falam faz 20, 30 anos, e a cada ano compram mais do Brasil. Então eu acho que pelo menos nos próximos 30 anos nós temos uma capacidade grande aí de demanda no mercado mundial, Caio, para continuar estimulando o nosso desenvolvimento. Apesar da gente ter que estar de olho, eu não vejo a África como uma ameaça ao Brasil nos próximos 10, 15 anos, com todo o problema. Agora, até em função, devido à guerra também entre Ucrânia e Rússia, os países, e também a própria Covid, né, que criou um problema enorme nas cadeias, né, de suprimentos, o mundo, de uma maneira geral, todos os países estão procurando ser menos dependentes de outros, né? E nós também, com a questão do fertilizante, né? Nós temos outros produtos que o Brasil tem dependência e que, de repente, começou-se a pensar em produção mais no mercado interno. A pandemia realmente assustou todo mundo. A hora que você viu que, de repente, você pode ficar sem. Mas eu acho que, lógico, os países vão tentar desenvolver um pouco, Caio, de fornecimento interno, mas nada mais eficiente que o mercado e o processo de trocas. Depois de 5, 8, 10 anos que você está subsidiando uma indústria ineficiente... O mundo está condenado a ser interdependente, né? Eu acho que sim. A pandemia atrapalhou um pouco isso, nós ficamos em pânico, faltou container, né? Os navios, o preço de um container foi de $2.000 para $18.000, não tinha,
A própria exportação aqui de Cascavel e da região ficou comprometida, né, com essa questão do frete. Mas eu não acredito que nós vamos diminuir o processo de trocas e ficar como ilhas, né, sem comunicação. Eu acho que nós vamos trabalhar para minimizar os riscos quando novos eventos como esse acontecerem, para termos planos mais organizados. Todos estarem mais preparados, né? Mais preparados para ver como é que você continua mesmo com o processo de uma futura pandemia de novo. Né? Bom, depois da quebra da colheita no ano passado, devido àquela seca devastadora, né, deixando bilhões de reais de prejuízos, temos agora uma super safra de grãos, que, por outro lado, uma bela notícia, fez os preços desabarem devido ao excesso de oferta. A pergunta que vale alguns milhões de dólares, né? Quem tem soja armazenada hoje deve vender ou esperar as cotações subirem? Só para o telespectador ver como o agro é curioso, né? Você deu uma notícia aí que é boa para o produtor de frango e de suínos e é ruim para o produtor mais barata, de grãos, né? Porque a ração fica mais barata. Suinocultura teve um ano terrível o ano passado, né? Mas eu acho que a soja, ela pode nos próximos 30 dias aumentar um pouquinho, porque como nós temos uma baixíssima capacidade de armazenagem, perto do que a gente está produzindo, nós estamos expandindo para Aliás, outro gargalo gravíssimo do país, né? Todo mundo colhe na mesma hora, está colocando essa soja, é natural que o preço caia. Então eu acho que em 30 dias ela pode acalmar um pouco, porque esse movimento de pânico já passou, mas o único jeito, Caio, da soja voltar a subir é se a gente tiver alguma frustração climática lá nos Estados Unidos, porque eles é que agora estão plantando. Aparentemente não. No caso do milho tem mais chance de subir, porque pode ter um problema climático na segunda safra do Brasil que está em andamento, a soja a gente já colheu, o milho não, pode ter um problema na Ucrânia e está tendo, e ainda nós podemos ter algum problema lá nos Estados Unidos na mega safra americana. Então o milho tem mais chance de subir do que a soja, mas realmente as notícias para o produtor de grãos agora não são boas porque o preço caiu e o custo que ele plantou na safra em setembro, outubro, ainda estava alto. O custo dele vai cair bastante agora. Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer, a questão dos custos. Tem essa boa notícia, então. Por outro lado, temos a possibilidade de uma redução de custo de plantio. Eu acho. O produtor pode esperar para a safra que ele vai plantar em setembro, o produtor paranaense... 2023 e 2024. 23 e 24. Um custo bem mais baixo dos insumos, principalmente fertilizantes, caiu já 65% em relação ao ano passado, e os produtos químicos também que continuam caindo, e eu acho que tem que cair um pouco o preço que ele paga pelo arrendamento. O arrendamento de terra deu uma subida muito grande, ele precisa recuar um pouco também para baixar o custo de produção. Equalizar, né, os interesses aí, né? E acho que vai acontecer, Caio. Marcos, nesse cenário, fizemos agora, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, traçamos aí, discutimos vários cenários, né? Dificuldades, desafios, crises, né? Alguns pontos aí positivos para o agro brasileiro. Aonde estão as grandes oportunidades para o agro? 4 grandes áreas. Primeira área, aumento da necessidade de grãos no planeta. O planeta precisa por ano de 40 milhões de toneladas a mais de grãos e o Brasil é a plataforma mais apta para colocar. Segunda grande oportunidade, as carnes. Tanto aí no frango, como no suíno, no bovino e outras carnes que estão surgindo, e aqui com participações importantes, como o pescado e outras também, nós temos grande chance do Brasil chegar, daqui 10 anos, Caio, com 35% a 40% do mercado mundial de carnes. Isso é uma beleza. Terceira grande oportunidade, biocombustíveis. Que é um produto de alto valor agregado. Sim, você agrega muito mais do que na exportação do grão. Não que o grão não seja produto de valor agregado, mas na carne vai muito mais. Terceira oportunidade, biocombustíveis. O Brasil tem muita chance de crescer suprindo biocombustível para o mundo, e quando o mundo usa mais biocombustível, sobra mais oportunidade para a gente vender mais grãos, porque eles ocupam as áreas deles. E quarta grande oportunidade, a exportação de produtos prontos, produtos embalados, desde paçoquinha, goiabada, a exportação de serviços também. Então, nessas 4 grandes áreas, o Brasil tem chance de trazer, veja só, para fechar, nós vendemos ao mundo 100 bilhões de dólares em 2020. Sabe quanto foi o ano passado? 160 bilhões de dólares. Nós temos chance esse ano de chegar em 180 e quem sabe daqui 10 anos buscar 300, 400 bilhões de dólares, gerando oportunidade para as pessoas crescerem de vida, trabalharem e ter suas oportunidades. Se o governo não ajudar, mas não atrapalhar, a gente vai caminhar bem, né? Já é um golaço, mas eu confio que o governo vai ajudar sim, porque é importante para ele ter que acordar.
Tem que acordar. Ele tem que ter caixa, ele tem que acordar. Esse setor nosso é respeitado, admirado no mundo todo. Não é possível que não seja por alguns integrantes do governo federal. Eu tive o enorme prazer de receber nos estúdios da TV Tarobá e também a satisfação de conhecer pessoalmente o Dr. Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo, um dos maiores especialistas brasileiros em estratégias do agronegócio. Obrigado aos telespectadores pela audiência, um bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Dr. Marcos.